tarde. Estamos iniciando, vamos, iniciar às 18 horas o Evangelho no Lar. Que todos sejam bem-vindos para podermos trazer luz, amparo. Olá, Marileide, tudo bem? Oi, Beatriz, sejam bem-vindas. Oi, Tati, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, José. Live da Luz. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vamos esperar a Graça entrar para a gente dar início. Falta, eu acho que uns 2 minutinhos para 6 horas. Então, se vocês quiserem, podem pegar o Evangelho. Ainda nós continuamos no capítulo 4. E a gente vai passar um pouquinho mais para frente, 16, se der tempo. O item 14, 15, 16. Ainda estamos na reencarnação? Ainda estamos na reencarnação, mas a gente ia hoje estudar o item 14, 15. Quem falou que ia trazer uma história? Era você, né? Era eu. Já até peguei aqui o livro. Daqui a pouco eu passo para vocês. Um livro muito bom. E só que aí, mas deixa que depois eu falo para vocês porque que a gente não vai assim ler o item 14 e 15. Depois a gente iniciar, eu passo para vocês. Tá bom? Só aguardando a Graça chegar pra gente dar início. Acho que vamos pegar o teu celular. Ah, tá. Peraí. Graça. A gente que fez um esquema, que às vezes ela escreve pro meu celular, e o meu celular é onde a gente faz o Evangelho. Então eu falei para ela escrever para Michele, e ela foi lá buscar o celular dela. Todos firmes, fortes para a semana que virá. Temos que estar, né? Buscando coragem, buscando forças, fé no nosso Evangelho. Acreditando que Deus nunca dá fardos mais pesados do que aquele que a gente pode carregar. Escreveu nada, não. Então ela deve estar tentando. É porque a gente entrou agora e demora um pouquinho, né, mãe? Falei pra ela que a gente ia entrar, então ela deve estar ali se ajeitando. Ontem ela que fez a palestra, foi muito bom a respeito da assistência social na casa espírita. Então, se vocês quiserem compreender um pouquinho o que nós fazemos na nossa casa, ou em todas as casas também, ela traz ali um esclarecimento bem tranquilo, bem bacana. É só vocês acessarem a página do Jeff lá no YouTube, Jeff 3 Rios, aí vocês podem assistir. Meu cachorrinho vai começar a querer participar do Evangelho, só que aí a gente ainda não conhece muito cachorrês, como é que é? Aí ele começa a chorar. E é uma palestra muito bacana, que a gente pode entender um pouquinho mais o que é feito na nossa casa, em todas as casas espíritas, a respeito de obras sociais, né? Que vai muito além daquela da assistência social, que segue regras, que segue objetivos. Nós também fazemos isso, mas a gente vai um pouquinho além. Ela explica direitinho que vai mais o acolhimento, né? O Evangelho de Jesus junto, a educação do espírito integral. Além das coisas materiais, os espirituais também, né? Então, muito bom. Eu acho que é bom a gente começar a ler, que já deve faltar um minutinho. Ah, ela entrou. 18 horas.
Isso aí. Olha lá. Tá batendo o sino 18 horas. Deixa ela pedir permissão. Boa tarde, Nádia. Seja bem-vinda. Ah, foi a Nádia. É. Nádia. Você deve ter clicado em alguma coisa ali. É. Graça. Falta você. Aí. Já dei a autorização para você entrar. Olá, boa noite. Oi, Já tinha pedido, tá? Oi, Para Márcio. participar. Aí depois saí. Mas não apareceu, amigo. Mandei para Michele. Estou a postos. Então a Mandei, gente vai. Michele. Engraçado, Não chegou. não recebi aqui não. Oi, Cris. Tudo bem contigo, querida? Então já deu 6 horas, vamos ver. Chegou agora. Boa noite a todos. Muita paz. Então vamos ler a página. Vamos começar. Né? Com a página Vida Feliz do Divaldo. Se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo, detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. Que agora percas, conseguirás mais tarde. Quando te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. Ok? É uma página difícil, né? Porque é muito difícil a gente se manter em equilíbrio nesses momentos, né? Porque sempre diz para silenciar a revolta e buscar de alguma forma solucionar, mas não é tão simples assim, né? A gente, como ser humano, a gente sofre bastante. Então, nesses momentos, é sempre bom recorrer à prece. A gente sabe que é o melhor, a gente tem a paciência, tudo que ocorre com a gente tem um motivo, enfim. Mas eu entendo que é difícil. É difícil, mas a gente tem meios, né? A gente tem meios para aliviar. Para permanecer em paz. Então, assim, buscar uma leitura edificante, e aos poucos a gente vai se doutrinando, se resignando. Essa é a mensagem da página hoje. Ótimo. Antes da Michelle fazer a prece, olha que bonitinha. A Aline escreveu: cheguei. Isso aí, Aline. Chegou, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos então nos preparar para a prece. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, com o apoio da espiritualidade amiga, pedindo sempre que ilumine e visite os nossos lares, agradecendo essa oportunidade de sempre, de estarmos todos juntos ainda aqui online, que os nossos familiares também possam receber um pouco dessas bênçãos de luz, que cada canto do nosso lar possa receber as bênçãos da espiritualidade maior, e que hoje nós possamos comungar juntos no prato do conhecimento, junto à espiritualidade amiga. Assim seja. Graças a Deus. Então, como eu estava falando antes, chegou mais gente, eu acho muito interessante. Ontem a Graça fez uma palestra muito bacana sobre assistência social na Casa Espírita, o que significa. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho, né, do nosso trabalho, não só na nossa casa, em todas as casas espíritas, a respeito, né, a diferença entre assistência social que se faz, né, fora da Casa Espírita e dentro da Casa Espírita, a Graça dá ali, né, a conhecer um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz. Tem uma diferençazinha aí, né? Mas assim, não vou falar, mas eu quero que vocês vão lá assistir. Está lá no Jeff 3 Rios, no YouTube. Vocês podem assistir ali a palestra, ela não é tão longa e é bem gostosa, né? De assistir. Então fica aí a dica.
Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: vocês podem ter um caderninho onde vocês, assim, muitas vezes têm familiares que não moram ao lado de vocês, amigos que precisam de prece, que precisam de conforto. É só escrever o nome e o endereço do caderninho, que no final do nosso evangelho a gente faz a prece e é assim, com absoluta certeza a espiritualidade, os médicos vão lá assistir esse familiar que está necessitado, tá? Então, assim, essa é uma dica, né? É uma sugestão de vocês manter um caderninho de prece, onde a espiritualidade vai lá visitar. Vocês podem E é indagar, mas importante, escrever o Catarina, endereço. que as pessoas saibam que nós não temos dogmas, né? O Aí. importante é o que está aqui na mente. Mas eu assistindo uma resposta do Jorge Larra a essa questão, ele falou, olha, quando você escreve, você grafa o nome de uma pessoa, o endereço, você imanta ali uma energia muito forte. Então, quem quiser, tenha lá o seu caderninho com o nome daquele que você, naquele instante, está pedindo a Deus para ajudar, não é? Para Isso é muito bom, auxiliar, Gra. para livrar da dor, do sofrimento, para dar um direcionamento. Então, fiquem à vontade. Podem somente pensar na hora da oração, como também grafar o nome da pessoa, né? De acordo com a sua crença, porque nós aqui falamos para pessoas de todas as crenças. O Claro. Evangelho no Lar é um convite a Jesus a estar conosco na nossa casa, seguindo, claro, como estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, muita coisa, e nós, inclusive, no passado, já falamos aí, fizemos uma comparação com o Antigo Testamento, né? Como se encadeia. Então, é isso aí. Só para que É as sempre pessoas bom, saibam. é verdade. É sempre bom a gente falar sobre isso, que nós não temos dó. São sugestões, né? Escrever o que vale é a intenção. A mesma coisa a E arte, nem né? preconceitos, né? E nem Que nem a Michelle preconceito. falou a semana passada, não existe assim esse dogma. Não é obrigado a ter isso, não é obrigado a ir na casa espírita e tomar passe toda vez, tomar água, não. O importante é a palestra, o importante é isso aqui, né? E a nossa transformação. Mas, beleza, vamos dar então início aqui. Mas Outra coisa, não deixamos de ter a nossa eu vida. ia falar agora, Graça. A água para quem sentir a necessidade de ser sadia e fluidificada. É muito bom. Mas, assim, peguem o Evangelhão, quem tiver, quem quiser comprar esse Evangelho, que as letras é enorme, muito bom, temos lá na livraria todas as obras. Nós estamos no capítulo 4, né? E no item, como eu tinha comentado antes, né? O 14 e o 15 são passagens que fala que nós ainda estamos falando sobre reencarnação, ressurreição. Então, assim, para a gente não ficar na mesma ali, que são passagens de várias localidades, como ele diz aqui, né? A igreja grega, versão da igreja grega, protestante, Lemaístra, Saci, nem sei onde que é, deve ser França, né? Não sei. E Mas, esse assim, são as capítulo, e esse Oi. capítulo, porque uma pessoa me questionou essa semana, qual Ah, a diferença do evangelho de vocês para a Bíblia e tal? Porque ela anda acompanhando, eu estou vendo semelhança. Eu falei, claro, ninguém puxou isso do nada. legal, E a gente legal. falamos muito no dia 19 sobre aquela parte de Job, no capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando ele colocou assim, tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Aí ele coloca, nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação, ou seja, a minha transformação. Então, nós fomos lá em Paulo, em Coríntios, capítulo 1, versículo 15 a 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá uma mutação, né? E essa mutação, para os espíritas, acontece através da oportunidade reencarnatória. Então, é só para
para responder uma pessoa que me questionou essa semana, que está vendo realmente uma semelhança no que ela leu no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Só isso. Isso é muito bom, Graça. E eu fiquei também, antes da gente iniciar, que a gente vai estudar hoje o 16, se der o 17, mas eu fiquei de trazer um livro muito bom que fala sobre reencarnação. Você e a Reencarnação. É de Hernani Guimarães Andrade. Então, ele traz o caso aqui do menino que chama Gustavo, faz até desenhos da última encarnação dele. Ó, ele participou da guerra, então ele desenhava, né, com a família dele. Ele fazia foguetes, fazia foguetes não mísseis, né? Fazia aviões de guerra. Então, assim, vale a pena. Ele fala desse caso, fala cientificamente, né, que os resultados feitos em milhares de casos que sugerem a reencarnação estão dando decisivo apoio à crença nessa. Não tardará muito para a reencarnação ser reconhecida como uma lei biológica. Então, assim, fica a dica para vocês, se quiserem, ver lá na nossa livraria, Você e a Reencarnação, é um livro de estudo. Né? Muito, muito bacana saber a história aí do Gustavo, que ele dá um pouquinho aí de trabalho para a mãe, né? E é importante, Catarina, a pessoa que me abordou, a pessoa que me abordou, ela é evangélica, mas ela falou comigo, eu sigo vocês até para perceber qual a diferença, qual é, como que vocês encaram e tudo. Sim, uma pessoa assim, espetacular, com a cabeça muito aberta, mas ela tem a religião dela, ela tem as dúvidas dela, como eu também gostei muito de conversar com ela, porque ela tem um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento. Então, ela falou, quando você fala da Cabala, e eu fui lá saber, peraí, a Cabala, são os 5 primeiros livros. Ela não sabia. Quer dizer, ela está dentro ela é evangélica, mas ela não sabia dessas nuances do nosso estudo. Né? Como a gente estuda, como a gente pesquisa. Só para deixar claro aqui que eu gosto de conversar com todas as pessoas que têm outros pontos de vista também. Tá vendo? Isso é muito bom, né? Que a nossa doutrina é assim, ela é abrangente. E a gente entende que cada um tem a sua caminhada, mas tudo se entrelaça. Né? Isso é muito, muito Somos bom. todos irmãos. Quando você estava falando que eu disse que eu ia trazer a historinha do Gustavo, o Gustavo, ele começou a escrever, a desenhar bastante, assim, desenhos da Segunda Guerra, e toda vez que ele escutava também barulho de rojões, ele se escondia, tadinho, debaixo da cama. Aí ela trouxe, né, um cientista que estava pesquisando nessa área para analisar um menino. E realmente ele descobriu, depois através de pesquisas, que ele foi um rapaz que morreu na Segunda Guerra Mundial e que ele estava ali no corpinho do menino. Depois que foi feito um trabalhinho com ele, lógico, cresceu, foi amenizando. Mas é interessante, não só essa história do Gustavo, como várias outras que tem aqui nesse livro. Então, quem se tem na livraria? Tem na livraria? Deve ter um livro antigo. Se não tiver, é só pedir que assinar atrás. Não tem problema nenhum. Nossa livraria é top. Se não tem, ela busca e tenta achar. Bom, então vamos ler aqui o item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Pronto, graças. Pode adiante. Quer que eu vou adiante? Tá. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita
Do ponto de vista filosófico, desculpa, há das provas que resultam da observação dos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Só sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, Catarina, nós temos, então, a certeza que a reencarnação é um conceito judaico e que foi abordado em profundidade nos estudos lá do Velho Testamento, nos livros de Moisés, né, de todos aqueles do rei Salomão. Está lá, entendeu? O princípio da reencarnação. O que nós precisamos é entender que a reencarnação não fere o conceito da fé em Deus. Né? Porque há pessoas que, e nessa conversa, ela falou, mas reencarnar não seria, assim, ferir a minha fé na divindade? Eu falei, não. Por exemplo, nós sabemos que Deus criou-nos assim como toda a natureza. Nós somos parte da natureza. Nós nascemos, crescemos, temos os nossos filhos, nossos familiares e morremos. Quem nasce, morre. Se você observar uma planta, você vai semear, ela vai nascer. Tem que ter os cuidados necessários para ela crescer. O dia que ela terminar o ciclo de vida na natureza, ela vai te deixar o quê? Sementes. Semente de quê? Da própria planta. Não é? Da própria planta. Então, nós também temos essa semente de nós, que é a semente divina. E a oportunidade da nosso retorno nessa multiplicidade das existências, é para que nós possamos burilar a essência divina na criação, quando Deus nos deu a oportunidade ao nos criarmos. Então, nós vamos burilando. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Não ignorante no sentido de dar fora nos outros, falando ignorante, né? Não é assim. Ignorante no sentido de saber tudo sobre o universo, sobre tudo que nós temos à nossa volta. Ontem eu estava assistindo um seminário do Haroldo Dutra, e ele colocou, até conversei com algumas pessoas sobre isso, ele colocou um vídeo sobre como a essência de Deus, a matemática divina é perfeita. Então, ele começa com uma célula e vai multiplicando e vai se tornando sempre em forma de caracol, sempre em forma de evolução à frente, e até chegar a uma flor, aquela amarela grande que gira com o sol. Girassol. O girassol. E aí, penetra dentro do girassol, é impressionante a fórmula matemática exata entre as sementes. Aí ele vai para uma borboleta. A fórmula exata, uma libélula, a forma exata que existe nas asas dela, a fórmula matemática. E assim vai para o universo.
E é dessa forma que os cientistas estudam o universo. Quando você diz assim, vai um foguete à estação espacial, ele tem a rota traçada a partir dessas fórmulas matemáticas. São as fórmulas de Deus, implantada, né, que já vem implementada na nossa natureza. E no processo reencarnatório, nós vamos aprimorando a fórmula divina de sermos criaturas melhores, mais aprimoradas, mas dentro da fórmula de Deus, que é o quê? Sede melhores. Né? Quando Jesus diz, tu podes ser igual a mim, fazer o que eu faço ou até mais. Ele está nos dando a fórmula. Ou seja, aquele bruto, aquele ignorante, aquele que mata, que estupra, ele não está perdido. Ele é obra divina. Ele só tomou caminhos errados. Ele deixou de seguir a fórmula certa, a da consciência na divindade. Né? E o Espiritismo diz o quê? Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, Deus é tão bom, né, que uma geração vai e uma geração vem, como está em Eclesiastes, né? E que essa fase nossa é justamente para que nós possamos ter oportunidade de sermos melhores. A ressurreição e a reencarnação eram muito conhecidas pelos judeus. Né? Lá atrás, você encontra, leia direitinho, comece a interpretar cada frase, cada palavra que está ali, a vírgula, para ali e pensa que você vai trazer toda essa essência reencarnatória como sendo a justiça divina. E a gente conseguiu lá no Moraxá, que significa herança espiritual dos judeus, o seguinte texto. Nossos sábios revelam que essa frase do Eclesiastes, uma geração vai e uma geração vem, está lá em Eclesiastes, né? No capítulo 1, versículo 4. Revelam que essa frase alude ao conceito da reencarnação. Na geração que vai e na geração que vem, há uma volta, um retorno das gerações. Isto é, as almas, conforme ensinam os livros místicos, não são novas. Deus cria incessantemente. Então, há uma criação sempre, mas eu não sou uma alma nova. Eu já tenho despertado em mim, através das diversas reencarnações, uma raiz que significa o quê? Uma roda reencarnatória que me trouxe até aqui com algum conhecimento. E se você comparar a minha pessoa a outra, você vai ver que a minha roda reencarnatória ainda falta chegar até aquela. Por exemplo, eu queria muito ser irmã Dulce, ou Madre Teresa de Calcutá, ou Chico Xavier, ou Mahatma Gandhi. Né? Eu queria. Mas o que eu ainda falto para chegar lá é muito conhecimento e muita bondade. Bondade no sentido de que Deus é bom, é justo. Eu ainda não sou uma pessoa que tenha bondade despertar em mim. Eu estou começando a despertar em mim a justiça. Eu tento ser mais justa possível, dentro da minha pouca habilidade, pelo meu pouco conhecimento. Então, quando você vai e as pessoas dizem que Jesus é bom, eles dizem, não, bom não. Bom só meu Pai o é. Então, a gente ainda está distante de sermos uma pessoa realmente com uma bondade em 24 horas no ar. Às vezes, você acaba
acaba de fazer algo muito bom para alguém e 10 minutos depois você desfaz aquilo com uma palavra, com um gesto, com um movimento contrário às leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Eu já não levo, eu sempre falo assim, o próximo como eu gostaria de ser amada. Porque se eu for falar o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei, eu estou distante. Porque nós não temos ainda a capacidade de amar o próximo como Jesus amou. Não é? Fizeram tudo que fizeram com ele e ele ainda olha, pai, perdoai-os. Pois Eles é. não Caiu sabem. caiu na página que a Michelle falou, que ainda é difícil, né, da gente... É difícil ainda para nós termos essa concepção desse perdão universal. Então, o conceito de reencarnação no nosso dia a dia, ele não é fundamental para mim. Eu estou reencarnado, Não, ele não é fundamental. Você vai, né? Contudo, eu saber um pouco sobre a volta da minha alma ao mundo espiritual me ajuda a entender com maior profundidade a essência da vida. Por que eu estou aqui? O que eu fiz? Por que eu reencarnei? Como e quando eu voltei ao mundo? Quantas vezes? E qual o propósito da minha volta? Dessa volta atual? Qual foi o propósito? Cada um já se perguntou? Qual o propósito da sua vida? Por que você está nessa família? Essa família que é diferente, que é problemática, que você criou todos iguais ali, com os mesmos conceitos. Um foi para uma banda, o outro foi para outra. Um está seguindo um caminho totalmente adverso. E você diz, puxa vida, o pai e a mãe foram tão corretos e tal, e o filho entrou num desvio. Então, essa energia espiritual que é nos trazida pela reencarnação é a proposta de Deus para que nós tenhamos a oportunidade do recomeço, né? Então, quando nós morremos, né, desencarnamos, falecemos, essa energia espiritual se separa do corpo. E o corpo volta ao quê? A matéria inicial. Lá ele vai ao pó, né? Vai ser destruído pela lei da natureza. E agora, eu vou adentrar com a minha alma, meu espírito, num novo patamar, onde eu não serei esquecida por Deus. Mas eu vou ter a oportunidade de pegar essa energia criativa que me criou e que eu vou criar mais coisas dentro do mundo para evoluir, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, pela roda da reencarnação. Então, esse é um dos conceitos espíritas que me apaixonam. Porque senão meu Deus, o que é feito de A que matou B, que matou o pai? Deus vai, você vai para o inferno. Ou você agora vai ser extinto da face da terra. Não. Com uma bondade divina, esta criatura terá uma nova oportunidade. Isso não quer dizer que ele não vai ter que dar conta. Que nós temos que dar conta dos nossos atos. Nós vivemos numa sociedade em que quantas pessoas têm que ser afastadas da sociedade para que ela não faça mais mal a si própria ou ao próximo. Umas vão para uma clínica psiquiátrica, outras vão para a penitenciária, outras ficam, muitas das vezes, acontece alguma coisa em que a pessoa precisa ficar em cima de uma cama e não levantar mais, e ela ali começa a entender, né? O Steve Jobs, né? Que foi criador aí da internet aí com N
N evolução, ele teve um câncer. E ele faz essa colocação, não é? Da importância da vida, e não só do dinheiro. Ele tinha todo o dinheiro que ele poderia gastar com ele mesmo. Mas o mais importante era a essência dele. Ele trabalhou, né? E chegou a um tempo em que ele diria que ele daria o último centavo dele para ter mais um minuto de vida. Então, ninguém está perdido. Ninguém está jogado ao relento. Ninguém está assim, Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi isso, de pessoas dizendo, pô, Deus esqueceu de mim. E aí leva-se ao suicídio. Esquecendo que na roda reencarnatória a pessoa vai retornar. Não tem como. É a única forma de você se ajustar com a lei de Deus é com uma nova oportunidade. Quantos pais dão uma nova oportunidade aos filhos? Quando a gente vai lá na parábola do filho pródigo, a gente entende que aquele pai que foi abandonado pelo filho, porque foi viver a vida, né, quis tudo que lhe era de direito, mas quando ele retorna, Deus, o pai tem uma felicidade tão intensa que causa até o problema com o outro filho que tinha ficado, porque ele tinha a intenção de ficar com toda a propriedade do pai. Quantos de nós somos filhos pródigos que, através da reencarnação, o pai abraça de novo, nos dando nova oportunidade e festejando o nosso retorno? É tão bom a gente pensar. Deus festeja todas as vezes em que eu cometo uma injustiça, reconheço e retorno para refazer aquilo que eu tinha feito de errado. Então, o processo reencarnatório é o processo do retorno do filho pródigo. A oportunidade que Deus, o Pai, nos abraçando, diz: vem, meu filho, você vai ter uma nova oportunidade para recompor a sua história, recomeçar e ser feliz. Porque nós estamos fadados à felicidade. Quer queiramos ou não, mas somos fadados à felicidade. Então, é isso aí. A gente tem a oportunidade de cada reencarnação e a gente tem a oportunidade a cada dia. Você dorme, né? Vai lá, vai bater um papo com a espiritualidade, depois retorna e temos o dia todo aí pela frente para tentar se melhorar, né, Graça? E agora, Catarina, ao término do nosso culto, né? Passa tão rápido, né? Eu não vejo, mas eu sinto uma energia muito gostosa das pessoas que estão entrando aí. Embora eu não coraçãozinho. Tem aqui a Aline. Obrigada, meninas. Excelente semana para todos nós. Para você também. Para você também, para todos que estão aí. E com um detalhe, ao término disso, a gente tem a oportunidade de fechar os olhos e dizer assim: Senhor, fica comigo. Fica com a minha família, protege a minha casa. Olha por todos, olha pelos meus vizinhos. Senhor, envia os seus mensageiros aos hospitais. Olha por aquela pessoa que nesse instante eu estou pensando, que eu botei o nomezinho aqui. Essa pessoa está tão necessitada. Pelas instituições, né? Pelas instituições governamentais, mas também por todas as igrejas que abrem as suas portas para receber aquele que quer entrar em contato com Deus, com ou sem imagens, com o coração, que isso é que é importante. Né? É querer que Jesus penetre no âmago da nossa alma, entenda as nossas necessidades, e ele entende, e diga assim: eu estou com vocês, calma, eu estou aqui, ó, eu estou com o arado, eu estou no leme, eu sou o governador da Terra, meu pai me entregou esse planeta e vocês estão dentro dele, é o berço que eu acolhi vocês. Então, deixa eu balançar o seu berço para acalmar um pouquinho a sua dor, o seu sofrimento. Nesse instante, eu convido vocês a fazerem isso.
através Isso da aí. oração Hoje, que Catarina hoje é irá fazer. você. Eu que vou fazer? A Isabela, ela falou lindo estudo. Que bom. Obrigada, Isabela. Muito obrigada, Bel. Então, Muito obrigada. Vamos então vamos juntos, nós estamos em oração e reflexão unidos. exatamente. Vamos então fechar os nossos olhos, né? Hoje, Graça, o Vibe da Luz, né? Também está assistindo, então se vocês quiserem fazer aí um solo de violão, os meninos são muito bons para tocar e para seguir a oração, né? Só a gente que não pode colocar música aqui. Esses meninos moram no meu coração, essas meninas moram no meu coração. Eu gosto de todos nós, né? Que bom então que vamos fechar os olhos e, nesse momento, respirar profundamente, sentindo o ar divino percorrer o nosso corpo, convidando Jesus para entrar em nosso coração, porque em nosso lar ele já está, juntamente com essa equipe de médicos, de enfermeiras espirituais, que vem até nós para purificar as nossas águas, para nos dar este passe abençoado de energias restauradoras, para que coloque não só em nossas águas, como em nós, como todos aqueles necessitados que também estão em nosso lar, as vitaminas, os remédios, os sais minerais, necessários para a restauração das células do nosso corpo. Mas, acima de tudo, Senhor, que o nosso espírito seja renovado, que possamos estudar o Evangelho de Cristo, mas, acima de tudo, praticar os seus ensinamentos, que é o perdão, que é o amor, o trabalho do bem, o respeito aos nossos irmãos do caminhar, o dar a mão àqueles que ainda estão caídos nas calçadas, fazer uma oração, uma prece para aqueles que estão desvalidos. Então, neste momento, Senhor, também pedimos para que a espiritualidade amiga faça uma varredura em nossos lares, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos e possíveis irmãozinhos que ali estão, para que sejam levados a hospitais, a casas de repouso, a lugares onde eles possam ser esclarecidos, porque muitas vezes ali estão nos desequilibrando e desequilibrando a eles mesmos. Então, para que eles possam ser encaminhados e ajudados a entender que a sua nova morada para a sua melhoria e o seu progresso. Senhor, pedimos também pela nossa humanidade, pelos nossos governantes, que Ismael abençoe o nosso Brasil, nos dando calma, nos dando respeito, paciência, força e coragem para seguir adiante, para que façamos da nossa caminhada uma caminhada de muito esforço, de muita fé e esperança. E assim, Senhor, muito obrigada por estar conosco. Fique conosco hoje sempre, vida do Deus. Graças a Deus. Fique assim. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Fica com Deus. Até... Olha, amanhã eu estarei no Joana de Ângeles. Eu vou falar sobre comunicação. Então, aqueles que quiserem estar conosco lá. Tá online ou presencial? Lá é às 20 horas, aqui no Seja. É às 20 horas. Tá? Então, beleza. Beijão para vocês. Beijinho, Graça. Tchau, tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.